Neste vídeo eu vou demonstrar como realizar uma ordem de produção que eu tenha um retrabalho no meu artigo realizado por um fornecedor, tá? Então eu estou abrindo uma ordem de produção do meu produto acabado com uma quantidade, tá? Vou colocar aqui a data que eu preciso desse item, desse meu artigo. Então vou colocar que eu preciso dele no dia 25, na sexta-feira. Quando eu clico na lista de material, na minha receita, eu consigo observar que a receita do meu produto acabado é o meu semi-acabado, que é o que eu produzo na minha fábrica, tá? Depois eu vou pegar esse semi-acabado que eu produzi na minha fábrica e vou enviar para o fornecedor concluir com uma operação externa. Vou dar um OK, vou concluir minha ordem de produção. Então eu criei a ordem de produção 27, vou fazer o filtro para que apareça apenas ela. Então aqui tem a ordem de produção 27. Então eu estou montando o meu produto acabado, que a composição dele é um semi-acabado, tá? Então o fluxo é: eu monto o meu semi-acabado e mando ele para uma operação de pintura externa, tá? Então para que eu possa enviar o meu item semi-acabado, primeiro eu tenho que dar entrada nele no estoque. Então eu vou realizar um apontamento desta operação montar, para que eu possa consumir a minha matéria-prima e gerar o saldo do meu semi-acabado no estoque. Então vou fazer o apontamento por dentro do SAP, mas eu poderia utilizar o terminal, tá? Então eu vou clicar em criar registro de tempo. Vou informar qual que é o colaborador que está realizando este apontamento. Vou informar o valor de tempo, a quantidade e vou informar a entrada. Eu vou dar uma entrada completa. O BIES vai me informar que este registro de tempo vai contabilizar a entrada do semi-acabado. Eu confirmo ou não confirmo. Então eu vou confirmar. Ele vai me abrir a tela para que eu possa informar um lote, tá? Esse lote também pode ser gerado automaticamente pelo sistema. Basta a gente criar uma regra e configurar para o item, tá? Para ficar mais fácil, eu vou determinar manualmente para que a gente possa acompanhar o número até o final do processo. Então eu vou criar o item 1, 2, 3, 4, 5. O item não, desculpa, o lote. Dei um OK. Vou aguardar ele fazer o lançamento, registrar o material e fazer o consumo. Então aqui ele está me mostrando, tá, que para eu gerar o lote 1, 2, 3, 4, 5 do meu item semi-acabado, eu tenho que consumir a minha matéria-prima, que é um plástico, um PP. De acordo com a configuração de regra de consumo, o BIES já me amarrou o lote mais antigo que eu tinha no estoque. Tem algumas formas de fazer esse consumo automático, por vencimento, por data mais antiga, tem algumas maneiras, tá? Depois, quando a gente estiver implantando, a gente vai discutir para poder identificar qual a melhor maneira para cada item. Então, ele já me amarrou o lote. Aqui ele me mostra um ícone de barril e me mostra que está todo verde, ou seja, está totalmente coberto a necessidade com a quantidade de lote, e eu vou clicar no botão continuar. Nesse momento ele vai gerar os documentos de consumo e vai fazer a entrada do meu semi-acabado no estoque. Se a gente observar, ele me gerou o consumo, tá? Documento 29 de consumo, que tem o lote que ele utilizou, o lote da matéria-prima, quem foi o usuário que apontou. Se eu quiser abrir o consumo, eu só dar um duplo clique, tá? Ele vai me abrir o documento do SAP,
com toda a informação de rastreabilidade, com o lançamento contábil, eu posso visualizar, tá? De acordo com a configuração. E aqui ele também me mostra a entrada do meu semi-acabado no estoque, tá? Do lote que eu informei no momento de fazer o apontamento. Então ele me deu a entrada do lote 1, 2, 3, 4, 5. Então já temos o semi-acabado no estoque. Agora eu vou mandar esse lote para o meu fornecedor. Tá? Então aqui eu vou clicar com o botão direito e vou gerar aqui um pedido de compra que vai realizar a compra do serviço que o meu fornecedor vai aplicar no meu item. Aqui eu vou visualizar o item que eu estou enviando. Aqui, se tivesse mais documentos, ele iria listar. Então aqui eu vejo a OP, tá? O item que eu estou enviando e a quantidade. Eu vou informar a quantidade, que poderia ser parcial, tá? Eu posso enviar menos do que está na OP. Vou informar uma data que eu preciso para entrega. Vou informar o depósito de terceiros que eu vou transferir o item. Essa transferência vai indicar que o item não está mais sobre o meu poder, está no poder do fornecedor, aguardando ele realizar o serviço dele e me retornar. Então vou informar um depósito, vou informar qual que é o item de serviço que eu vou incluir no pedido, tá? Aqui eu vou incluir uma cromatização. Posso informar qual que é o pedido, qual que é o depósito que eu vou incluir no pedido. Aqui no lado esquerdo eu tenho qual é o preço do meu serviço, que pode ser em multimoedas. No meu caso está R$100, tá? Esse preço eu também posso utilizar regras de lista de preços do SAP, ok? Tá, vou colocar moeda e posso gerar rascunho de ordem de compra para que o setor de compra dê continuidade, ou eu posso gerar logo o meu pedido de compra direto do BIES. Então vou gerar o meu pedido. Então, gerando o meu pedido, eu tenho que criar a provisão, que é, eu vou criar link do lote que eu estou enviando para o meu fornecedor. Através desse símbolo de barril, eu já consigo visualizar qual foram os lotes que foram criados dentro dessa mesma OP, tá? Esse símbolo indica que o lote 1, 2, 3, 4, 5 foi criado dentro dessa mesma OP. Se dentro dessa mesma OP eu tivesse criado vários lotes, eles seriam listados aqui, todos eles com o barril cinza, tá? Então eu posso selecionar, dar um duplo clique, ele vai reservar esse lote, tá? E aqui em cima ele vai me mostrar um barril verde, indicando que toda a necessidade de envio foi cumprida com o lote que eu amarrei, tá? Esse símbolo, se não tivesse totalmente cumprida, ele ia estar uma parte verde e uma parte cinza. E se tivesse mais do que o necessário, ou seja, na minha OP eu preciso de 1, mas eu estou enviando 10 para o meu fornecedor, ele iria mostrar uma parte em vermelho e outra parte verde. Então eu vou clicar aqui todos fornecer, para que eu possa enviar minha mercadoria para o fornecedor. Nesse momento foi criado um pedido de compra e realizado uma transferência para que eu possa indicar que o meu fornecedor já recebeu a minha mercadoria, tá? Então deixa eu abrir um documento.
a gente consegue visualizar, tá, que eu transferi do meu depósito de produção para o depósito do fornecedor, tá, com a data, com os dados de produção, e ele já me avisa que foi criado o pedido da compra do serviço 214, tá? Então, aqui eu consigo ir acompanhando o andamento das minhas operações dos fornecedores dentro da minha produção. Então eu posso vir aqui, tem uma opção de produção externa, eu consigo ver tudo que já está em compra. No caso, esta minha ordem 27 já está em compra, tá? Aqui o valor, tudo que já está em provisão, tá? E o que está aguardando o recebimento, ou seja, está aguardando o meu fornecedor retornar a mercadoria, tá? Nesse momento ele vai me listar todos os fornecedores que estão com itens do meu poder, tá? Ali, se tivesse mais do que um fornecedor, ele listaria aqui. Se eu quiser verificar o detalhe, ou seja, quais os pedidos e quais processos que tem com cada fornecedor, é só eu clicar 2 vezes na linha. Ele vai me abrir todos os pedidos de serviço que eu tenho com esse fornecedor. Aqui está o meu 214 que eu gerei com a transferência, tá? O que eu faço? Ele vai me mostrar que eu enviei um e ele vai me falar quanto que ele me entregou. Aqui eu posso colocar parcial se eu quiser, tá? Ou eu posso colocar total. Quando eu coloco o total, o BIES já me marca a opção informando que está completa essa operação. Aqui eu fiz, ele vai me mostrar que está completo, novamente com o símbolo do barril verde. Eu clico aqui que eu vou fazer a recepção de mercadoria, para que eu confirme que eu recebi a mercadoria de volta do meu fornecedor. Vamos aguardar. Está processando. Pronto, eu completei, tá? Ele vai me abrir a tela de provisão de saída para que eu confirme qual que foi o lote que ele me devolveu, tá? Lembrando que foi o lote 1, 2, 3, 4, 5, que foi o que a gente criou na produção, certo? É importante deixar claro que o BIES, ele deixa essas partes manuais, que é para que o operador confira e tenha certeza de que está tudo correto o processo, tá? Então eu vou marcar 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, ele vai me marcar aqui com o barril verde. Ó, se eu colocasse um valor maior, ele iria me marcar em vermelho aqui, tá? Então, já está tudo certo, eu recebi o mesmo lote que eu enviei, eu vou completar a operação. Ele vai me marcar, vai me perguntar se eu desejo confirmar que eu recebi os itens que foi enviado. Vou marcar em sim. Nesse momento, o item vai retornar do depósito de terceiro como item beneficiado, o item com o serviço aplicado.
ele vai me falar que esse movimento vai fechar a ordem de produção, a posição da ordem de produção. Eu vou confirmar. E depois ele vai me falar que ainda existe itens em aberto com este fornecedor, tá? Porque eu estou atendendo apenas os nossos exemplos, mas eu ainda tenho outros itens de outros cenários que ainda estão em aberto. Ele só está informando para o operador, novamente, para que o utilizador possa confirmar antes de efetivar. Mas eu vou efetivar. Então eu efetivei, o pedido 214 já desapareceu da minha lista de recebimentos. Então a gente agora vai voltar para a minha ordem de produção, tá? Vamos lá para a ordem de produção 27. Então agora eu consigo, vamos resumir, eu consigo ver a entrada do semi-acabado, o consumo da operação do semi-acabado, os apontamentos, quem apontou, e consigo visualizar a entrada do meu acabado após o pedido de compra 214. Ou seja, eu tive, tá, um serviço prestado dentro do meu item. Ok? Agora eu vou visualizar o custo. Então, botão direito. Ou posso acessar pelo botão direito, ou eu posso clicar aqui para análise de custo, tá? Eu vou clicar aqui no botão. Vou pedir para ele me mostrar a ordem de trabalho, tá? Para ele me mostrar um cenário específico. Aqui são os filtros, que quando a gente for implantar, a gente vai fazer esses testes. Eu vou explicar com mais detalhe como que será feito esses filtros e vou iniciar o cálculo. Aqui é o pós-cálculo, depois da produção, o que foi agregado de custo, tá bom? Vamos aguardar. E aqui a gente consegue, no resultado, observar que eu tive a operação externa, tá? E que ela me custou R$100 e foi agregada no custo do meu produto e da minha produção, tá? Então aqui eu tenho a operação externa, a data e o pedido, o valor e que está somando no valor do item.